demais vereadores. Começar aqui só dando um informe, fazendo um registro, que hoje, agora à tarde, deve ser votado na Alerj o piso salarial dos jornalistas, piso salarial dos jornalistas no Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro é o único dos grandes mercados de trabalho de jornalistas que não tem um piso definido, né? O projeto foi vetado pelo governador e o veto está voltando para ser apreciado hoje na Alerj, pelas informações que eu tive. Queria aqui declarar minha solidariedade, meu apoio a toda a categoria dos jornalistas para que esse piso, que é uma bandeira já de muito tempo, seja de fato definido no Estado do Rio. Presidente, inicialmente aqui, fazer só um diálogo um pouco com a fala do líder do governo, que, bom, Karl Marx já dizia, né? A história se repete na primeira vez como farsa, na segunda como tragédia. Pelo que está aparecendo, nós vamos ter uma história se repetindo, tanto na questão partidária quanto na questão de composição de espaços de governo, e aí os discursos todos não se sustentarão em nenhuma hipótese mais, e a gente vai começar a precisar fazer essas avaliações com mais critério, com mais cuidado, e conversar, dialogar com a sociedade, se realmente tudo aquilo que há de esperança, de expectativa, de transformações na política e na gestão, se de fato isso está dialogando com a realidade e com o que está se apontando, né, para o futuro. Eu queria usar como tema principal dessa minha fala, fazer um relato aqui, um registro que todos nós acompanhamos, mas que me angustiou muito. Esse final de semana foi um final de semana marcado pelas chamas da violência, literalmente chamas da violência, em Macaé. Na sexta-feira, eu fui a Nova Esperança para caminhar lá, conversar com as pessoas, e chegando por volta das 19 horas, eu me deparei já com um movimento estranho de pessoas identificadas como aquela polícia investigativa, mais conhecida como P2, fotografando as ruas. Eu achei aquilo um tanto quanto confuso naquele momento, e a população angustiada, nervosa, tensa, preocupada, uma certa correria. E logo eu tive a informação de que tinham sido assassinados, ou melhor, mortos, né, num país em que não há pena de morte, foram mortos 3 pessoas nas Malvinas. E que esse efeito todo que eu estava presenciando, ele se desdobrava por conta disso. E aí fui à casa de algumas pessoas, já na primeira casa a gente começou a ouvir o tiroteio, né, a polícia cercou algumas ruas, enfim, é o relato de uma guerra que nós estamos vivendo todos os dias na cidade de Macaé. No sábado, as notícias dos jornais, e aí as redes sociais todas trouxeram isso também, né, que ônibus foram incendiados na entrada do bairro ali Botafogo, próximo ali às Malvinas, por consequência e por reação da morte dessas pessoas. E o que eu queria tratar aqui é que, por mais que a gente entenda, ache, suspeite, talvez até alguns tenham todos os elementos de identificar que as pessoas tenham relação com essa atividade criminosa ou aquela, as histórias são sempre as mesmas contadas, né? As histórias que a gente lê nos jornais, as histórias que a gente vê nas redes sociais, as histórias que a gente ouve da polícia, a história que a gente ouve oficialmente, é sempre a história justificando a morte. E depois, a história também foi contada no sentido de justificar, talvez, a ausência da prestação de um serviço ou a interrupção da prestação de um serviço do transporte público, dizendo que a empresa de ônibus teve prejuízo porque foram queimados alguns ônibus. Lógico que eu não estou aqui defendendo esse tipo de ação, mas estou dizendo que
o prejuízo maior para uma realidade que aquela população vive é a morte, é a insegurança, é a incerteza do que vai acontecer, é não saber se ele está dentro de casa seguro ou não, se alguém vai entrar batendo a porta e derrubando o portão e abordando quem não tem nada a ver com a guerra, mas que está vivendo nesses espaços que sofrem com a guerra, que hoje já tomaram a cidade inteira. Hoje essa situação de guerra já tomou a cidade toda. E eu queria deixar aqui, presidente, a fala de atuação aqui na Comissão de Direitos Humanos também, e pedir a sensibilidade da casa para que nós possamos ouvir as histórias das famílias, da mãe que perde o filho, do pai, do parente, do primo, do irmão, da pessoa que trabalhava junto, porque não é possível que todos que morrem sejam bandidos, porque nós estamos vendo a guerra, e nós estamos vendo aí os efeitos disso nas grandes cidades, nas grandes capitais. E nós estamos aqui, presidente, na cidade de Macaé, vivendo efeitos negativos das capitais, eu falei isso alguns dias atrás, mas nós somos a capital do petróleo, ainda dita capital do petróleo, mas eu estou muito preocupado da gente novamente retomar as páginas dos noticiários como a capital da violência e a capital do extermínio dos jovens. Em especial os jovens negros, pobres. Eu não acho que isso seja saudável para alguma cidade que se assume e se coloca na autoridade de quem lidera um desenvolvimento de uma região, né? Desenvolvimento não pode estar ligado diretamente à morte e mais morte. Então, eu queria só que a gente tivesse, né, e fizesse esse esforço para ter a sensibilidade, até para dialogar com a sociedade, de que nenhuma morte é justificável, e a gente precisa atuar para ouvir as pessoas que estão envolvidas nessa situação. Então, presidente, queria que a Comissão de Direitos Humanos fosse entendida pela sociedade como um espaço de ouvidos, né, para que eles possam trazer as denúncias, encaminhar. Depois queria dialogar com a mesa diretora no sentido da gente propor aqui um telefone para denúncias de abusos, de violências e, enfim, exageros, e tratar a questão da vida como prioridade na nossa disputa, na nossa luta política, na nossa construção política, né, que a vida seja a lógica e não mais mortes. Eu queria encerrar lamentando muito o falecimento do Eduardo Galeano, né, um escritor que uma das referências que eu tenho aí de leitura, que escreveu alguns livros importantes para a gente entender a dinâmica, a história e a identidade do povo da América Latina, por exemplo, as Veias Abertas da América Latina, que na época das ditaduras militares foi proibido em vários países. E aí, eu vou aqui fazer uma leitura só de um trecho do livro que diz o seguinte, até para dialogar com o que eu comecei falando e citando o Karl Marx, que a história é um profeta com o olhar voltado para trás, pelo que foi e contra o que foi. Anuncia o que será. Então, que a história que a gente está vivendo agora anuncie que será diferente, porque eu estou muito incomodado de perceber que a história pode anunciar e profetizar que em Macaé a gente vai viver tempos iguais aos que passaram. Então, presidente, muito obrigado e vamos manter a esperança dos que sonham, acreditam, esperam em mudanças e atuam de fato para fazer isso.